Salve, salve, galera! A nave vai decolar, já tá decolando. E ao meu lado tem uma dupla incrível. Uma dupla que é composta por um tetracampeão. Aí você quebrou agora. 94, Paulo Sérgio! Bate palma, por favor. Essa é uma referência. Bate palma, por favor. Se for começar assim, eu nem fui apresentado, você já tá fazendo E palma. nosso querido apresentador do Mesa Redonda, Osmar Garrafa! Sim. Bate palma. Bora que tem muito assunto Boa no noite. programa de hoje. Vamos acompanhar dois eventos importantes que estão rolando aqui em São Paulo. Um para quem joga futebol e outro para quem é fã do esporte bretão. Temos também o Santos vencendo mais uma na Série B e todas as informações do trio de ferro paulista que se prepara de olho em mais uma rodada do Brasileirão agora nesse meio de semana. Se segura na poltrona, que a gente volta depois dessas dicas. Show, turminha! A gente tá de volta com a nossa enquete do dia. Primeiro quero mandar um beijo pra minha mãe. Minha mãe que tá lá em casa assistindo, tá gripada. Ainda existe Covid, minha gente. Pois é, a mamãe tá com Covid, mas logo, logo vai estar bem. Mãe, te amo, um beijo. Mãe, qual a maior rivalidade interestadual dos últimos anos? Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Botafogo, São Paulo e Flamengo ou Corinthians e Inter? Nossa, é muita informação. Pera um pouco, vamos... Entra lá no site gazetesportiva.com para você ler direitinho. Deixe seu voto, acompanhe o nosso programa também pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Então vamos lá. Qual que você acha, Paulo Sérgio e Osmar Garrafa? Deixa eu pegar aqui. Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Botafogo, São Paulo e Flamengo, Corinthians e Inter. Botafogo. Bom, Palmeiras e Botafogo é bastante. Eu ficaria... Hoje eu ficaria com Palmeiras e Botafogo. A enquete é dos últimos anos. E não tem, tipo assim, não tem mais Corinthians e Palmeiras, por quê? Corinthians e Palmeiras é o concurso. Interestadual. Ah, interestadual, tá bom. Pô. Palmeiras e Flamengo foram os maiores vencedores nos últimos anos. Não, Palmeiras e Flamengo, quando Palmeiras vão se e Botafogo encontrar, são... começou ano passado. Não é? Porque Palmeiras e Flamengo são os maiores times e elencos, assim. Palmeiras e Botafogo... Nunca teve rivalidade nem entre tem. Corinthians e Inter. Pra eles tem. Corinthians e Corintianos Inter. não. Então eu vou com o Garrafa. São Paulo e Flamengo. Você tá bem, hein, hoje, hein? Palmeiras e Flamengo. pertinho Eu você. também acho que é Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo são os maiores vencedores nos dois últimos anos. Mas do Brasil, eu acho que é Corinthians e Palmeiras. Ah, sim. Se colocasse Corinthians e Palmeiras ali, eu colocaria. Maior rivalidade estadual pra mim é Grêmio e Inter. Putz. Isso deu uma confusão aqui o ano passado. Lembra? Vamos ter que fazer de novo, porque a gente não chegou a uma conclusão. Estadual pra você é Corinthians e Palmeiras? Ele acha que é Grêmio e Inter. Bavi também. Rivalidade. Bahia e Vitória. Corinthians e Palmeiras. Veja bem, aí você vai longe. Vai? Porque é o seguinte, se você, a maior rivalidade, porque é óbvio que corintianos e palmeirenses estão em maiores números do que colorados e gremistas. Mas rivalidade, pra mim, eu acho que Grêmio e Inter. Eu vivi isso na pele. Você jogou lá, não jogou? Eu vi Não, você... verdade, essa ele rivalidade jogou. Corinthians e Palmeiras? Corinthians e Palmeiras. Era, sempre Mas- foi. mas e né? Inter- mas e Agora, Inter e Grêmio? nesses últimos anos, porque o Corinthians não tá tão bem Não, assim, não, mas é uma olha só, rivalidade. não tenha o dúvida. o corintianozinho ganhar do Palmeiras já tá feliz o ano inteiro. Mas sabe qual a diferença? Porque Corinthians e Palmeiras, aí em algum tempo, vamos supor, o Palmeiras lá atrás não estava bem, a rivalidade estadual ficava Corinthians e São Paulo. Não diminui a rivalidade de Corinthians e Palmeiras. Então a rivalidade, ela acaba não polarizando aqui em São Paulo em dois clubes apenas. Lá no Rio Grande do Sul é Inter, ou você é Inter, ou você é Grêmio. Você Ou é você é Inter ou azul, Grêmio? ou você é... Eu sou azul, Londrina. Eu sou Grêmio lá do Sul. E você? Você para por aí, né? Eu tenho Para por aí, para aí. O guia que eu me apaixonei quando eu fui pro Rio Grande do Sul. Começou. Tinha 15 anos, Eu falei pra ela 16 parar, anos, tá né, vendo? Eu mãe? falei, A Michelle já foi torcedora até do Al Hilal. Ai, Se for por paixão, essa Michelle, que agora ela tá bem casada com o Bruno. Em né? cada estado a gente arranja um amor. Isso aí era um problema, A hein? vida é assim. Segue A o vida é jogo. feita de paixões. Segue Bom, o jogo. Olha, vamos embora. Melhor não Vamos mexer colocar nessa gaveta aí. A bola em jogo no Gazeta Esportiva. Ô, tempo bom. Ontem teve Santos em campo pela Série B do Brasileirão. Goleada pra cima do Coritiba e liderança isolada da competição. Na tela pra você.
Quem para o Peixão na Série B, hein? Os Piratas do Carille não tomaram conhecimento do Coritiba e fizeram 4-0 em casa. O primeiro da partida veio logo dos pés do Juliano. O Otero quase marcou esse golaço de falta e o rebote foi muito bem aproveitado. 1-0 Peixão aos 4 minutos de jogo. O segundo gol do jogo veio apenas 5 minutos depois. Guilherme recebeu na ponta e chutou forte. A bola contou com desvio do Maurício Antônio para morrer no fundo das redes, 2-0. O jogo então ficou lá e cá. O Coritiba tentando primeiro e o Santos querendo ampliar a vantagem. E o terceiro gol veio, viu? Aos 28 do segundo tempo, o Guilherme foi derrubado na área pelo Morisco e o VAR confirmou o pênalti. Na batida, Julio Furque, o Imperador, apenas deslocou o goleirão para fazer o terceiro do Peixe. Aos 35 minutos, Otero teve apenas o trabalho de ver o Pedrinho empurrar de cabeça após cobrar essa falta na lateral da área. 4-0, fim de papo. A estratégia do jogo hoje foi que a gente tivesse amplitude, né? Mesmo o Coritiba jogando com linha de 5 ou com linha de 4, a gente viu que atacar pelos lados seria uma solução interessante. Então ele trabalhou hoje mais pelo lado, rodou menos, né, para que a gente girasse por dentro, trabalhando do lado oposto. O Otero já trabalhou comigo lá na Arábia Saudita, um atleta que eu conheço bem, né, que está dando uma resposta legal, e a gente confia bastante, bate muito bem na bola, isso não é de hoje, né, desde quando ele chegou no Atlético Mineiro já mostra essa qualidade, e a gente tem que tirar proveito disso. E aí? Então, é que eu falava domingo no Mesa Redonda sobre o Santos, né? E também, acho que na quinta aqui no Gazeta Esportiva. É claro que há uma cobrança para o Santos, pelo fato do Santos ter sido rebaixado. Mas o trabalho do Santos dentro da Série B está sendo, dentro do possível, um trabalho bom. Cara, ele teve com o Santos uma oscilação. Ah, teve uma oscilação? Teve uma oscilação, Paulo. Mas é o normal, Santos, né? É normal, e principalmente porque o Santos é um time em montagem. Sim. Né? Sim. Não só dentro de campo, como na sua estrutura toda, com a saída do presidente, a chegada do Marcelo Teixeira, às pressas monta um time para a Série B, não é fácil. Não. E aí o Santos começa bem a Série B, tem uma queda e retoma com naturalidade. É dar tranquilidade, aproveitar esse final de ano para colocar realmente a casa em ordem e o ano que vem o Santos voltar para a Série A e sair daquele sufoco que vinha acontecendo ano a ano, lá atrás. Sim. Sempre brigando por rebaixamento. Não é o caso. Então eu acho que foi uma vitória consistente, um resultado importante, o Santos precisava disso. O trabalho do Carille, para mim, é muito bom lá no Santos. É muito consistente, até porque nos primeiros 10 minutos, 2 gols, né? Brazão, muito bom goleiro jovem. Otero, como o próprio Carille falou, né? Essas batidas de falta, coisas que o brasileiro não via muito acontecer, né? Então ele bate muito bem a primeira, no primeiro gol, ela faz um efeito a bola e o Juliano só tem o trabalho ali de empurrar e fazer o gol. Agora, o Guilherme foi um dos destaques, né, desse jogo, jogou muito bem, é um jogador que o Santos contratou, que está fazendo um belo trabalho. E tem a mística da Vila, né? Não cabe muita gente e tal, e faz uma arena, mas esse Santos dentro dessa Vila Belmiro é uma atmosfera que cria, que é difícil você não imaginar, ou você imaginar o Santos sem a Vila Belmiro, mesmo que tenha que modernizar, ter uma arena para jogar para muitas pessoas. Eu entendo que o Santos tem que ajeitar lá a Vila Belmiro, continuar com a Vila Belmiro e se adaptar a um outro estádio para atender um outro público maior também. Mas a Vila Belmiro é a Vila Belmiro. Eu lembro que eles queriam colocar os jogos aqui para São Paulo, né? E nós sempre falamos, ainda mais no Mesa Redonda, aqui no Gazeta Esportiva, que a Vila Belmiro é importantíssima, ainda mais para jogar uma Série B. É isso aí. E esse time dá conta de jogar a Série A também? Não, aí é uma outra realidade, né, Mi? Não dá. É outro tipo de competição. Você toca numa questão muito importante. Série B é uma situação, Série A é completamente diferente. Pegar a base do que vai ser feito, acho que nem é o momento ainda. O momento é de garantir essa volta, mas trabalhar essa base e depois, obviamente, para não ficar nesse bate e volta, o Santos precisa de muito mais do que esse elenco que está aí. Até porque, quando começa o Paulista, praticamente a maioria desses jogadores é de Série A. Né? E aí começa a B,
ele começa bem, mas depois tem essa oscilação, perde 4 jogos. E aí o estilo de jogo já é outro. Que defesa foi essa do goleirão ali? Fez. O estilo de jogo já é outro e com muito mais determinação, muito mais chegada, pegada, Série B é completamente diferente. É outro jogo até, viu? Bom, você sabia que a capital paulista está recebendo um dos mais importantes torneios de futebol do planeta, com edições no Rio de Janeiro, Portugal e Espanha? Pois é, o Thiago Salazar conta pra gente. O maior torneio infantil de futebol do mundo chegou a São Paulo. A Ibercup está acontecendo aqui na USP. Conta com 400 equipes, mais de 5.000 atletas que vão das categorias sub-8 ao sub-14. Diego Ribas, ex-Flamengo, seleção brasileira e menino da Vila, é o padrinho dessa 15ª edição da Ibercup e bateu um papo com a gente, claro, sobre a nova geração e também sobre o momento do futebol brasileiro. E hoje nós temos ferramentas para se preparar fisicamente, mentalmente, para poder aproveitar o que a Ibercup proporciona, que é a oportunidade. Muitos não conseguem, vivem em cidades mais distantes, né? E não conseguem ter essa vitrine, e aqui conseguem. E por isso é muito importante, é um evento que traz algo valioso e com certeza muitos irão aproveitar muito bem. Falando em nova geração, Diego, que recebeu a primeira convocação à seleção brasileira quando tinha 18 anos de idade, comentou a titularidade de Hendrick na Copa América. Eu acredito que a idade não quer dizer nada. Se o jogador está tendo resultado, independente da idade que ele tem que ter a oportunidade de desempenhar. E o Hendrick é dessa forma. Se ele estiver merecendo ser titular da seleção brasileira, ele tem que ser titular da seleção brasileira, vai ser cobrado como os outros. E pro Diego, não tem que ter medo de convocar o Estevão também não, viu? O Estevão tá mostrando, é mais um jogador que tá jogando a Série A, dando resultado, sendo decisivo. Tem que estar entre as opções de convocados. Isso aí eu acho que é indiscutível, na minha opinião. E se merecer, através do desempenho que ele está tendo, vai para a seleção brasileira. E se lá demonstrar resultado também e conquistar a posição de titular, vai ser titular. Esse é Diego Ribas, um cara de muita história no futebol e personalidade forte. Então, fica de olho aqui na TV Gazeta, porque o papo foi longo com essa fera, hein? Difícil. Eu não falei pra você lá no começo? É difícil. Não mudou nada o Diego. Nossa, tá com a mesma carinha da época da dupla lá no Santos. Tá jovem ainda. E Nada. Não, tá a mesma coisinha. Não prestei atenção Eu nesse também detalhe. não. Bonitinho igual, eu só prestei nesse. Eu também. prestou atenção, prestei E que é o maior não. torneio de futebol Ele infantil. nem podia falar nada, né? Bom, a cidade de São Paulo também está recebendo o evento de lançamento de uma plataforma para quem é fã de futebol. A Teams Legend promete aproximar os torcedores dos ídolos. E o José Paes está lá, na Vila Leopoldina, acompanhando tudo de pertinho. Vai explicar para a gente o que é essa plataforma. Boa noite, Zé. É daqui a pouco, hein, Zé? Vai ter bastante gente aí? Como é que é? Fala, Mi, tudo em paz a partir de agora, beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí, tô te esperando, hein, Paulo, o pessoal todo esperando o Paulo Sérgio por aqui, vai ser bem bacana, é exatamente isso que você disse, né, Michele, é uma plataforma digital que tá sendo lançada hoje aqui na Vila Leopoldina, na ZO, na minha área, Zona Oeste de São Paulo, que promete conectar ali, juntar ex-jogadores, grandes ídolos do futebol com os fãs, então vai ter encontro presencial, encontro virtual, você vai poder conhecer a coleção de troféus, de títulos de muitos craques que já passaram pelo futebol brasileiro. A Milene Domingues estava por aqui, agora ela deu uma saidinha, mas já chegou. Enfim, pessoal esperando o Paulo Sérgio, Djalminha também tá nessa, Amoroso, Lugano, vários craques. Melchior Brito, nosso cinegrafista da vez, o homem do DRT Pleno, vai mostrar para vocês aqui, ó. Vai ser nesse espaço aqui, nesse evento, nesse local. Então as cadeiras já estão colocadas por ali, todo mundo vai se posicionando aos pouquinhos, aquela passagem de som, de câmeras. Promete ser um evento bem legal aqui na Vila Leopoldina, na Zona Oeste de São Paulo. Vou entrar aqui, posso entrar aqui? Então bora lá. Eu vou devolver para você daqui a pouquinho, Michele, daqui a pouquinho também eu retorno daqui da Vila Leopoldina para falar também do São Paulo. São Paulo tem jogo importante amanhã contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro às 19h30 lá no Morumbi.
bis. Para essa partida, já adiantando um pouquinho de informações aí, o Igor Vinícius volta de suspensão, o Wellington também, o Zubeldia, esse está suspenso. E a dúvida é em relação ao Caleri, né? O atacante do São Paulo, o grande camisa 9 do tricolor, ele que teve dores aí, não atuou na última partida contra o Juventude, deve ficar no banco de reservas. Existe essa dúvida aí se ele começa como titular ou não. Se ele não começar, então André Silva deve ser o titular do São Paulo na partida de amanhã. O Igor Vinícius que está ali correndo por fora, brigando com o Rafinha por posição, o Wellington deve ser titular, mas isso tudo é assunto para daqui a pouquinho. E ó, tem muito mercado da bola envolvendo o São Paulo também. O São Paulo resolveu movimentar as negociações aqui agora no Brasil. Então tem muita coisa importante, valores de transferências. A gente vai passar por tudo que está envolvendo o São Paulo daqui a pouquinho aqui no Gazeta Esportiva, tá bom, Michele? Devolvo para você aí. Legal, Zé, muito legal. Paulo, Trabalhando, se José Paz trabalha esse você vai menino pra aí. lá? É uma gracinha, né? Olha lá. Ai, que bonitinho, o pai do Theo. Deve estar quentinho lá, não tá de agasalho, ó. É, lá tá quentinho, porque o lá. Zé é friorento. Friorento, rapaz, esse menino. Ô, Paulo, Não, daqui a lá no Rio ele tava sem soltinho, jaqueta, né? Tava soltinho. soltinho, ele e a galera toda lá. Eu falei, ó, segura vocês aí. Foi bem. Eu fiquei tranquilo muito que ele bem. foi e você tava lá. Senão... E você vai pra lá agora fazer Eu saio daqui e vou pra lá, né? É um projeto que vai trabalhar com acervo de atletas e isso é muito legal, né? O torcedor, ele sempre quer ter em casa esse acesso ao acervo dos atletas e nós vamos poder presentear, vamos poder trazer algo novo para esse torcedor que é apaixonado pelo futebol. Seguimos o nosso giro de reportagem com Letícia Contier e as novidades do Palmeiras diretamente da redação da nossa Central de Esportes. Boa noite, Lê. O técnico Abel Ferreira tem muitos problemas para armar a equipe que enfrenta o Fluminense amanhã no Maracanã? Boa noite, Mi. Exatamente. É que o departamento médico do Palmeiras, ele tá começando a lotar ali. Tava tranquilinho, mas nos últimos dias começaram a aparecer novos problemas no departamento médico do Verdão. E aí, então, começa a montar aquele quebra-cabeça, né? Para fazer a escalação para a partida de amanhã diante do Fluminense no Maracanã, às 9h30 da noite. E aí a gente veio trazendo aos pouquinhos, né? Quem são os jogadores lesionados. Semana passada nós tivemos 2 nomes, ontem mais 2 nomes, e para deixar tudo bem claro para o torcedor do Palmeiras, eu vou trazer aqui então uma tela mostrando quais são os jogadores que estão no DM do Verdão nesse momento. Vamos começar aqui então com o Estevão, uma peça muito importante que está com entorses aí no tornozelo e joelho esquerdos. Seguindo com o Piquerez, que na última sexta-feira passou por exames e foi constatada aí a lesão no menisco do joelho esquerdo do jogador. Já o Murilo, ele atuou na partida diante do Cruzeiro e aí agora está com entorse também no tornozelo, só que direito. Já o Mike, que também atuou aí diante da Raposa, está com edema muscular na coxa direita. O caso do Bruno Rodrigues já é outro, passou por cirurgia no joelho, teve uma lesão rara. E por último, o Lázaro. Só que o Lázaro, ele não preocupa tanto aí o Verdão, porque ele começou a transição física lá na última sexta-feira. Então, quem sabe o Lázaro não possa pintar aí ainda como um possível reforço para essa partida de amanhã. Mas esses problemas, vamos falar bem a verdade, não são para o Abel Ferreira, porque o Abel está suspenso pelo acúmulo aí de cartões amarelos. Então, quem estará no comando do Verdão na partida de amanhã será o João Martins. João Martins que pega então um Verdão que está embalado, está muito bem na competição contra um Fluminense que está numa situação completamente oposta. O Verdão é o vice-líder do campeonato, tem 36 pontos, apenas 3 pontinhos aí atrás do Botafogo, tem 11 vitórias, então tem uma situação muito boa no campeonato. Enquanto isso, o Fluminense é vice-lanterna da competição, tem apenas 11 pontos e só 2 vitórias no campeonato. Então aí fica o questionamento para vocês. Esses desfalques do departamento médico vão fazer tanta diferença aí na escalação do João Martins contra o Fluminense ou não? O Palmeiras tem um elenco versátil, repleto e consegue dar conta do Flu na partida de amanhã, Mi? Pois é, muito bem perguntado pela Letícia. Dá conta ou não dá? Como é que vai fazer, Paulo e Garrafa? Acho que dá conta. É fácil superar? Não é fácil, mas está no pacote.
Se tem quem não pode reclamar de elenco hoje, é um Palmeiras e Flamengo. Não, o Palmeiras... Palmeiras e Flamengo tem que... Isso é natural acontecer. Claro, se ninguém vai torcer para ninguém se machucar, mas isso faz parte do pacote. Uhum. E você vê, o Palmeiras perdeu o Estevão e já tinha lá o Felipe Anderson para entrar. Não é? O problema que livrou da mão do Abel. Estevão se machucou, põe o Felipe Anderson, não vai ter problema nenhum. Tem o Dudu. Põe o Dudu, Flaco Lopes. Tava naquele negócio, quem vai sair? Rony ou Flaco Lopes? Flaco Lopes tá lá, tá fazendo os golzinhos dele. O Veiga tá lá no posto dele. Na defesa, o Murilo entrou, mas a garotada deu conta do recado. O Reis, os garotos deram... Mike machucou. Aí você tem o Giaik chegando agora. Então você tem jogadores à disposição. Você perde o Piquerez, que hoje o melhor... Vanderlan jogou. É o melhor lateral esquerdo, na minha opinião, hoje do futebol brasileiro. Ok, mas você tem lá o Vanderlan. Sim. É mesmo nível? Não é mesmo nível, mas é um cara que entra, vai saber o que tem que fazer. Você ainda tem até um Caio Paulista aqui, né? Mas chegou no Palmeiras, Vanderlan não disse que veio. Joga no setor exatamente. que tá ali o Felipe Anderson. Isso. Você tem um cara experiente ali que pode coordenar o garoto. As peças. É isso aí. Faz parte. Ele tem as peças e aí ele vai trabalhando com essas peças. Isso é muito bom, né? Eu vou acionar o José Paz mais uma vez, mas agora para ele trazer o noticiário do São Paulo, que pega amanhã o Botafogo no estádio do Morumbi. Ô Zé, quais as novidades em relação aos reforços que a diretoria está buscando nessa janela de transferências? Bora lá, Mi, bora falar então dos reforços do São Paulo. Primeiro do Marcos Antônio, que eu trouxe a informação para vocês ontem aqui, né? Já fechou aí um contrato por empréstimo de 1 ano com o São Paulo. E em entrevista aos nossos amigos lá da TNT Sports, o Carlos Belmonte, que é o homem forte do futebol do São Paulo, admitiu que o São Paulo vai pagar 150 mil euros pelo empréstimo do Marcos Antônio lá junto à Lazio da Itália, então até o meio do ano que vem. Se o Marcos Antônio cumprir aí todas as suas metas pré-estabelecidas em contrato, então o São Paulo tem que contratar em definitivo o Marcos Antônio por um valor de 4,2 milhões de euros. E quais são essas metas aí que o Marcos Antônio, então, tem que atingir para que ele seja contratado em definitivo pelo São Paulo? Ele tem que jogar no mínimo 50% das partidas e dessas partidas, no mínimo, 45 minutos, porque aí a diretoria do São Paulo entende que o Marcos Antônio seria um titular da equipe e precisaria, de fato, ser contratado em definitivo. Então, essa é a negociação. O Marcos Antônio já foi lá no CCT da Barra Funda, já passou por exames médicos, está só pela assinatura do contrato mesmo e pelo anúncio por parte do São Paulo, o anúncio oficial. E em relação a Juliano Galopo, jogador que hoje já é do São Paulo há um tempo já, né? Ele tem uma proposta aí do Rosário Central também, segundo o Carlos Belmonte, Rosário Central lá da Argentina. Por enquanto, essa proposta não agradou e o Galopo segue no São Paulo, mas a negociação continua. Galopo queria sair daqui do São Paulo e ir para a Europa num primeiro momento, mas recebe essa proposta lá do Rosário Central, então muito provavelmente vai voltar sim ao futebol lá da Argentina. Aguardar as próximas informações aí, os próximos capítulos dessa novela. Thiago Mendes, negociação segue travada, com o Maurício Lemos avançou um pouquinho, né, o empréstimo até o meio do ano que vem, junto lá ao Atlético Mineiro, zagueiro de 28 anos uruguaio que atua no Atlético Mineiro, trouxe a informação para vocês aqui, o Zubeldia quer mais um zagueiro no elenco, então vamos aguardar aí aos pouquinhos, tudo isso vai sendo solucionado e a gente, claro, vai trazendo todas as informações para vocês aqui no Gazeta Esportiva. Tá bom, Michele? Devolvo para vocês. Sigo esperando o Paulo Sérgio por aqui, hein, Paulo? Tá todo mundo esperando. Abração aí. Sobre o São Paulo, Garrafa e Paulo Sérgio, o que vocês podem falar dessa... O James Rodrigues aí que vai, o Galopo... Antônio que chega. O Marcos Antônio, né? É o que você gosta de Tonhão, né? É o Tonhão, né? Porque ela Marcos falou Antônio... que Marcos Antônio é nome de romano. Não, Marcos Antônio, nome de jogador de futebol, coisa chique. Marco Antônio, já tivemos vários no futebol, Marco Antônio. Marcos Antônio é... Marcos Antônio Marcos, né? É diferente, pode ser Marquinhos, né? Sei lá, o Marcos Marquinhos. Antônio. Acho que é mais a cara do São Paulo, né? Marquinhos e tal, né? Eu gosto do Tonhão. Enfim, é gente chegando e gente saindo, diferentemente do Palmeiras. Independentemente de quem saia, nesse momento não é bom sair, porque o cobertor vai ficando curto, sim, né, Paulo? Sim. Você olha pro Galopo, ele não se consolidou como titular e tal. Mas é uma peça que pode ajudar, já mostrou valor. São Paulo perdeu também Diego Costa, né? Então, ou seja, é a dificuldade que o Palmeiras não tem. Sim. O Palmeiras abre a janela e ele contrata esse reforço. O São Paulo acaba, até por necessidade, em algumas situações, tendo que liberar jogadores. Isso
reflete no resultado final lá na frente, não é bom. Não, e nós estamos agora mesmo falando do Palmeiras, né? Quantos jogadores machucados, você tem um time de nível. Um time que não mexe na sua estrutura. Agora, o Marcos Antônio, eu gostei dessa posição, desse posicionamento dos dirigentes de São Paulo. Até porque o jogador tem que chegar e tem que mostrar. Acaba esse negócio de chegar, ficar confortável porque está no São Paulo. Não, tem que mostrar. Quer ganhar mais? Tem que mostrar. É isso aí. Tá certo. Olha, os carros estão posicionados, sobe aí o giro dos motores. Vamos dar a largada em mais um Momento Velocidade com Rodrigo França. Momento Velocidade. Beleza, Rodrigo França, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Esportiva, bom ter você de volta. Fórmula 1 pegou fogo nesse final de semana, teve vitória polêmica aí, né? Mais uma vitória polêmica na história da modalidade. Dá uma resumida pra gente. Verdade. Boa noite, Michele, Garrafa, Paulo Sérgio, você que está assistindo e gosta de corrida também. Olha, uma vitória polêmica porque a McLaren dominou o GP da Hungria. Mas as ordens de equipe foram muito criticadas, né? O torcedor não gosta disso, né, Michele? Não. E realmente, o Oscar Piastri estava liderando a corrida, mas na parada de boxe, o Lando Norris levou vantagem, que é o companheiro de equipe dele, e assumiu a ponta. E aí o inglês se recusou a devolver a posição, depois de muita discussão no rádio, foi bem intensa, e no fim ele acabou tirando o pé bem na reta para mostrar para todo mundo que ele estava dando a vitória, e aí o Oscar Piastri levou a primeira vitória dele na Fórmula 1, e o GP também teve um enrosco muito interessante entre Hamilton e Verstappen, e o holandês está realmente bravo e quer voltar a vencer domingo em Spa, Michele. Legal. E o final de semana aqui de velocidade também é garantido no Brasil com a Stock Car. Estaremos lá em Goiânia cobrindo a 6ª etapa da temporada e quem fala sobre a expectativa dessa prova aí, que é da maior categoria do automobilismo brasileiro, é o atual campeão, o Gabriel Casagrande. Bom pessoal, a Stock Car voltando para Goiânia, foi onde a gente começou o ano e começou muito bem. Saímos de lá na liderança do campeonato por ter sido o maior pontuador da etapa. Agora a gente volta para essa pista que é uma pista que o carro se comportou muito bem e estamos em franca evolução aí no nosso ano. Então tenho certeza que vai ser um fim de semana maravilhoso. Vamos em busca de muitos pontos aí para a gente voltar a figurar entre os primeiros colocados na tabela de classificação. Os carros vão sofrer bastante com o calor, os pilotos também, mas está todo mundo muito bem preparado para dar mais um show nas pistas aí com a Stock Car. Eu conto com a torcida de todos vocês. Com certeza, a gente está torcendo. Boa sorte, Casagrande, que é gremista, vai estar aqui em São Paulo. Eu não sei se ele vai correr na NASCAR Brasil também, não sei se ele vai ver lá o jogo contra o Corinthians. Olha, né? Que jogão, hein? E ele, aliás, é garoto propaganda da Baterias Júpiter também e vai ficar ligado aí com a gente. E muita gente vê a Stock Car, Michele, e não imagina que seja fácil de pilotar, né? Mas o carro de corrida é bem mais complexo. Eu conversei com o Átila Abreu, que falou de um ponto bem interessante, a visibilidade dos pilotos dentro do carro da Stock Car, porque ela é bem limitada, como o Átila conta pra gente. O pessoal não tem noção porque um carro de corrida é muito diferente de um carro de rua, né? A melhor definição é justamente essa. O piloto ele vai sentado como se fosse no banco traseiro de um carro de rua. Então a gente acaba não tendo a visão da frente do carro. Você não consegue ver o capô direito, você não sabe onde está a frente. Com o passar do tempo você cria uma referência, um campo visual que você mais ou menos imagina onde a frente está. Mas você não vê diferentemente de um carro de rua. Nossa, eu não sabia disso. Pois é, uma curiosidade, a gente vai mostrar no domingo, no Momento Velocidade, inclusive, né, Michele, o carro de corrida tem que ser baixo, então por isso que ele falou, você não consegue nem ver o capô. Então, legal pela aula aí o Átila Abreu. E falar em mesa redonda, a gente mostrou, né, nesse domingo, o sucesso da Toyota Gazoo Racing nas pistas e no domingo também teve vitória da Toyota na Turismo Nacional, com 3 vitórias do Juninho Berlanda. Ele compete com o Toyota Yaris no torneio que vale um prêmio espetacular, que é 1 ano na Stock Series com tudo pago. Nossa! Bom, saldo positivo, muito feliz com o resultado do campeonato. Mantivemos a 2ª colocação no campeonato e a equipe toda está de parabéns, evoluímos bastante o carro e logo a gente vai estar no Velocitar na próxima etapa. Vamos tentar vencer lá novamente e somar bons pontos para o campeonato. Valeu! Muito bom. Legal, parabéns, Juninho.
E nesse domingo, no Momento Velocidade, vamos falar de mais jovens talentos da Toyota Gazoo Racing e uma matéria especial sobre o Mundial de Kart Rental, que está acontecendo nesta semana no Brasil. Vocês falaram de vários eventos que São Paulo está tendo no futebol, Vai ter né? esse também. Nessa semana está tendo o Mundial de Kart Rental aqui, né, na Granja Viana, e nós aceleramos lá também na Granja Viana. Inclusive eu, que era um dos pilotos da equipe Carteiros, nós vencemos na categoria Endurance, a foto aí, com uma prova de mais de 6 horas de duração. E eu vou mostrar os bastidores dessa competição, que é com kart de aluguel, né? Então qualquer pessoa pode participar, não precisa ser piloto profissional. Então foi muito legal, um abraço pro pessoal da equipe Carteiros. E a gente se vê domingo, 8h25, no Momento Velocidade, antes de vocês no Mesa Redonda. Michele. Domingão, 8h25, tudo! Isso e muito mais que o Rodrigo falou no Momento Velocidade, um pouquinho antes do Mesa Redonda. Obrigada, viu, Rô? Valeu, Michele. Boa noite. Um beijo, boa noite. Olha, é dia de estreia aqui no Gazeta Esportiva. É nessa câmera, que eu gosto tanto da câmera 1, que eu acho que eu fico bem naquela luz. Hoje, damos o pontapé inicial na cobertura dos Jogos de Paris. Agora eu vou pro telão. Será que tem alguma arte no telão? O nosso velho conhecido Fernando Gavini chegou à Cidade Luz, cidade da Torre Eiffel, para trazer todas as informações do maior evento esportivo do mundo. E ele está, né, essa tarde toda no palco de um momento marcante do nosso futebol. Olá, Michele, muito boa tarde, grande abraço para você. Olha só, o bom filho a casa torna. Volto a colocar no peito aqui o logo da TV Gazeta, mas dessa vez estou falando de um lugar muito especial. Estou falando de Paris, a Cidade Luz, sede dos Jogos Olímpicos, que vão começar daqui a pouquinho. Mas eu estou num lugar que não é lá de muitas boas memórias para o torcedor brasileiro. Aqui do meu lado está o Stade de France, local da final da Copa do Mundo de 1998. Aquele jogo 3-0 para a França, que por mais que a gente queira esquecer, é difícil de esquecer até hoje. Mas não é por causa disso que eu tô aqui não, eu tô aqui por bons motivos, por um motivo muito especial, é que o Stade de France vai ser sede dos jogos da porta-bandeira da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, que aqui vai ser sede do rugby. Pois é, a porta-bandeira do Brasil é da seleção brasileira de rugby. Raquel Kochman, até ela ficou surpresa quando recebeu a notícia. Ser atleta olímpico é algo que já é difícil de explicar para as pessoas. Isso aqui, tu tá na frente, levando a bandeira pro mundo inteiro ver numa abertura. Caraca, eu não consigo nem te falar o sentimento que isso pode representar. Apesar do rugby não ser um esporte muito popular no Brasil e nem ter grandes resultados, a escolha do time Brasil por Raquel foi uma homenagem. É que em maio de 2022 ela foi diagnosticada com câncer. Fez todo o tratamento, conseguiu voltar ao esporte, voltou a jogar em janeiro desse ano e conseguiu chegar até Paris. Então levar a bandeira do Brasil vai ser um grande prêmio para ela. Todo mundo tem dificuldades na vida e acho que a minha história pode mostrar isso para as pessoas, de que existe vida depois de um diagnóstico de câncer. A gente pode realmente, tudo depende de como tu encara isso. Quando a gente consegue encarar de cabeça erguida, com uma energia alta, quando tem pessoas com boa energia do teu lado, tudo é possível, até chegar no maior evento esportivo mundial, mesmo depois de um processo tão doloroso. Do lado da Raquel, entrando com a bandeira na cerimônia de abertura, estará um dos atletas mais vencedores da história olímpica do Brasil. Isaquias Queiroz, dono de 2 pratas e 1 bronze na Rio 2016 e medalha de ouro nos Jogos de Tóquio 2020, que aconteceram em 2021. E o Isaquias vem com tudo para Paris, está disposto a ganhar 2 medalhas de ouro, no individual e na prova dupla da canoagem velocidade. Poder representar o nosso país sendo porta-bandeira nos Jogos Olímpicos, somente para mim, eu acho que vai ser uma coisa muito especial. Somente poder representar a minha modalidade, que é uma modalidade ainda tímida no Brasil, que está botando suas garrinhas para fora. E acredito que depois de Paris, com certeza o pessoal vai ter ainda mais conhecimento dessa grande modalidade. Eu tive a oportunidade no Rio de Janeiro de fazer o fechamento, mas agora sendo porta-bandeira na abertura, acho que isso para mim vai ser uma coisa muito especial. A notícia ruim fica por conta do corte de Darlan Romani, campeão mundial em 2022 no arremesso de peso, que vai ter que passar por uma cirurgia de hérnia de disco e está fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As competições começam amanhã, isso mesmo, 2 dias antes da cerimônia de abertura, futebol masculino e também o rugby masculino, que vai acontecer justamente aqui no Stade de France. Só que não vai
vai ter Brasil, que não se classificou para nenhuma das duas modalidades. Pois é, né? Quem não se lembra disso? Brasil, bicampeão olímpico de futebol masculino, não conseguiu a vaga aqui para Paris, então não tem Brasil no futebol masculino. Grande abraço, Michele. Agora vai ser assim, todos os dias até o fim dos Jogos Olímpicos. Estarei por aqui para trazer tudo sobre a maior competição do planeta. Até mais! Até mais, Gavini! Ei, que legal! Muito bom ter Fernando Gavini de volta aqui com a gente. Um abraço para toda a equipe da Olimpíada Todo Dia, aqui no Gazeta Esportiva, então, mostrando tudo que está acontecendo lá na Cidade de Luz para nós. E que pena que o futebol, que vergonha, você estava falando aqui, né? Vergonha. Que vergonha que o futebol masculino não tá, né? A CPF já não fez o que tinha que fazer com os 30 anos do Copa. Já não pensa nem nisso. Imagina pensar. Sempre lembrando, nós estamos fora das Olimpíadas. O Comitê Olímpico foi mandar o uniforme pro atleta lá, não mandou sapatilha, não mandou nada pro cara competir. É uma brincadeira. O comitê não mandou o uniforme adequado pro atleta que ia competir, vai participar dos Jogos Olímpicos. Mandou lá, ó, ele tinha que lavar, olha o cúmulo, né? Uniforme de competição. O cara compete num dia e no dia seguinte tem outra prova. Se ele quisesse usar o uniforme, e ele compete num dia e no outro. Para ele usar o uniforme limpo, teria que lavar, chegar, em vez de descansar, tem que lavar o uniforme. É muito difícil mandar vai secar onde? Pô, custa, velho. É possível, né? Seca no quarto. Por isso que quando a gente ganha uma medalha, é uma festa muito grande, porque é muito do esforço individual, é muito da superação do atleta, Michele. E é isso que você falou, individual, porque, claro, tem alguns que têm patrocínio e tudo mais, mas vai muito do que o atleta sofreu e suou e sangrou até chegar onde ele chegou, né? Porque aqui no Brasil, assim, o futebol... Todo mundo olha muito para o futebol, mas para os outros esportes é muito sofrido. Não, mas é muito bom também o futebol estar fora, porque serve de lição para esses atletas que estão aí incomodados, que jogaram com sol, tá muito sol nos Estados Unidos. Eu vou um pouquinho mais além, Paulo. Esses atletas vão e superam tudo, até essa questão de roupa, tem que secar. Para mim, assim, o futebol não deveria fazer parte dos Jogos Olímpicos. Eu acho que é o momento do, entre aspas, do esporte, entre aspas, repito, tá? Do esporte amador. Eu acho que tem outras competições de futebol. Você achou que a gente não ia falar do Corinthians no Gazeta Esportiva? Achou errado, porque hoje temos ele aqui, Felipe Leite, chegando mais diretamente da nossa redação, da Central de Esportes, nossa redação maravilhosa, com as informações do Timão. Boa noite, Fê. Noticiário do Corinthians hoje, com novidades dentro, fora de campo, como é que é isso? Tá agitado, Mi. Tá agitado o noticiário do Coringão. Boa noite a você, a todo mundo presente aí no estúdio e a quem tá acompanhando a gente do outro lado da telinha. Vamos começar com as novidades dentro de campo, porque o Corinthians, o time comandado pelo argentino Ramon Dias, treinou na manhã desta terça-feira o penúltimo treino antes do jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão. E aí temos novidades. A atividade em si não foi muito movimentada, um treino tático, um treino técnico, mas chamou a atenção a presença de Igor Coronado, camisa 77, treinou com bola depois de se recuperar de um desconforto no quadril. Desconforto este, lembramos, que tirou ele da partida contra o Bahia. Igor Coronado, portanto, deve estar presente na Neoquímica Arena para o jogo de quinta-feira contra o Grêmio. A ver se entre os titulares, a ver se Ramon Dias vai começar com o meia atacante no banco de reservas. Devolvo para vocês falarem desse possível reforço. E quando eu voltar, a gente fala de outro reforço. Agora, novidades fora de campo. Devolvo para vocês. Valeu, Fê. E aí, Igor Coronado? Você já teve desconforto no quadril? Não tive, mas também não jogo, né? Posso até ter minhas dores aí, mas não jogo, né? Mas agora, desconforto tá o torcedor corintiano, né, velho? E assim, e com o Ramon Dias, essa história de desconforto, essas coisas vão começar a acabar, porque é raiz. Como é que é desconforto no quadril? Eu não sei, nunca tive. Michele, você sente qualquer tô com uma pequena dor. Eu tive desconforto na virilha, às vezes você fica com a virilha doendo, que faz algum exercício, mas no quadril. Claro que a gente não vai dimensionar a dor, mas não é o momento. Você tá lesionado ou não tá lesionado. Dor, assim, o jogador convive com dor, faz parte. Gente, todo dia eu tô em desconforto. Todo dia? Todo dia. Agora, se isso impedir você de jogar,
Aqui, ó, tô com desconforto no pescoço. Não falar que senão nós vamos ficar Tô com desconforto aqui, Nós vamos pegar o Jornal aqui. da Gazeta e vai longe, hein? Desconforto na lombar aqui. Mas Mi, você sai conforme o Garrafa falou. Eu acho que com o Ramon Dias vai acabar esse negocinho aí de jogador fazer corpo mole. Não tô dizendo que ele tá fazendo corpo mole em momento nenhum. Mas essas dores aí, até no momento que o Corinthians vive hoje, precisam desaparecer. A dor tá no até pacote. porque todos os jogadores hoje precisam estar aí para tirar o Corinthians dessa situação. Porque o Corinthians ainda não se livrou não, hein, gente? Então, um pezinho no chão, tem muita coisa ainda pela frente. Você disse que o risco é médio. É médio, até porque eu falei dos resultados das equipes que estão atrás do Corinthians, o próprio Grêmio. Tem 2 jogos a menos que o Corinthians. Mas é jogo pra ele ser titular, o Coronado, contra o Grêmio? Bom, ele joga com... ontem mesmo na entrevista dele, ele colocou que ele tem 3 sistemas de jogo. Ele tem 3 formações. Então, é um jogo onde o Corinthians precisa ser agressivo, é um jogo onde o Corinthians precisa estar em casa, até porque depois vai para Belo Horizonte jogar contra o Atlético Mineiro. Então é um jogo que o Corinthians precisa do resultado positivo. E mesmo que você não comece entre os titulares, você tem que ficar à disposição do treinador para que durante a partida ele possa mudar a forma de jogar e quando ele olha para o banco, ele tem uma peça que propicia essa mudança. Então é a importância. O Corinthians, ele teve uma partida muito boa. Há muito tempo a gente não via o Corinthians jogar o que jogou no domingo. Isso é fato, não se tira. E o Corinthians não pode perder esse embalo. Tem que continuar nessa toada, com esse comprometimento. O Corinthians, ele jogou a partida do final de semana como se fosse a última partida da vida. E tem que continuar. E tem que manter isso. Tem que manter isso. O Ramon tem que continuar mobilizando esse grupo para que esse risco que, como disse o Paulo, é médio, ele definitivamente possa ficar para trás e o Corinthians talvez pensar em alguma coisa ainda um pouquinho melhor dentro dessa temporada que já não seja rebaixamento. Beleza, Felipe Leite, você tem mais informações pra gente? O que é que você traz agora para nós aqui do Corinthians? Tem reforço, é isso? Mi, tem reforço. A gente tá falando, né, vocês, Osmar Garrafa, Paulo Sérgio, você debateram muito bem sobre a volta do Igor Coronado ao time, mas tem gente de fora que quer entrar nesse elenco. Vou explicar. Corinthians, nessa janela de transferências do meio do ano, já trouxe Hugo Souza, goleiro, André Ramalho, zagueiro, e também trouxe o Alex Santana, que é meio-campista. Está vindo, será iminente, o reforço do Charles, que atua no futebol dinamarquês no Midtjylland, futebol da Dinamarca. Treinei esse nome a tarde inteira. O Charles, e aí vou pedir para o diretor tela na tela, como diria o meu grande amigo José Paes, para a gente conhecer melhor esse futuro reforço do Timão. Falta ali aqueles entraves burocráticos, resolução de assinaturas, tudo resolvido para o Charles daqui a pouco ser anunciado como reforço do Corinthians. Pode ser que aconteça, inclusive, nesta semana. Tela na tela, então, para a gente conhecer melhor o Charles. Ele que tem 28 anos, ele que tem 1,87 m de altura, ele que foi revelado no Santo Ângelo, clube do Rio Grande do Sul, fez a base no Internacional, virou profissional no Internacional de Porto Alegre. Em 2019, renovou o contrato, foi emprestado para o Sport. 2020, transferido para o Ceará, e aí do Ceará ele foi para o Midtjylland. Ele tem 1,87 m de altura e lá no futebol dinamarquês, vou pedir aí para o diretor atualizar a nossa tela, ele tem 7 gols marcados, 3 assistências e 16 cartões amarelos. Pelos números, Mi, já dá para a gente deduzir um pouco das características do Charles. Um cara que pela altura tem um jogo aéreo muito bom, não pisa tanto na área, é um cara mais brigador e é forte na marcação, tá? Qualidades aí, características que talvez o time do Corinthians esteja precisando tanto para as Copas, né, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, em que disputa as oitavas de final, e o Campeonato Brasileiro, visto que precisa sair dessa situação incômoda. Já saiu do Z4, mas ainda está lá no bololô do final da tabela. Devolvo para vocês, para aí sim a gente arrematar as notícias do Corinthians de hoje, Mi. Obrigada, Feleite. Olha lá. Assim, o Felipe Leite fez um raio-x, né, Paulo? Do jogador, eu prefiro esperar. Porque a gente tem um problema no futebol brasileiro, que é essa saída precoce dos jogadores. Os jogadores saem muito cedo, a gente não vê. Então não adianta aqui a gente criticar que é uma péssima contratação ou falar, pronto, o Corinthians resolveu os seus problemas. A gente vai ter que ver jogo a jogo, ver como é que se comporta, porque, com todo o respeito, o campeonato dinamarquês eu nunca vi na minha vida. Não, e outra coisa, então, né? Temos que aguardar. Esses 7 gols, eu acho que foram
4 temporadas na Dinamarca. Então dilui aí. Então não ache que são 7 gols por ano. Então dilui aí. Outra coisa, é um jogador de marcação. É um jogador que vai ocupar ali o espaço ali, Aniele, Alex Santana, aí Bidon que tem ali, o Rian que tem ali. Então é um jogador que chega para compor o elenco. Então eu creio que... A verdade é que o presidente falou, né, que o Corinthians traz reforços... Para jogar. Para jogar. Eu não sei se ele joga, não. Esse reforço não é um reforço, ele pode surpreender a todos nós. Pra sair jogando. Não é um reforço que chega, pega a camisa e vai pro jogo. De repente dá certo. Mas é uma aposta, Michele. É uma aposta, Michele. Não sei nem o que dizer. É uma aposta. Que seja bem-vindo, que mostre um ótimo futebol. Se quiser vir aqui bater um papo com a gente. Eu só acho o seguinte, eu acho que o Corinthians não tá no momento de muitas apostas, tá no momento de saber o que tá lá. Não dá pra também ficar... não tem dinheiro pra ir ao mercado e buscar algo. Eu sei, é uma mas situação, assim, cobertor curto, Michele. Cobre o pé, descobre o peito. É um jogador para compor elenco. Não é um jogador Será que não tem veio ninguém como na base titular. que podia ser? Não, na base tem o Bidon. Então, eu acho tem que... o Rian, que jogou muito bem aí. Era melhor olhar pra pra base do que olhar para um... Mas ele também está pensando muito em jogadores experientes, né? Ele falou que esses garotos hoje, ele quer trabalhar para o futuro. Né, e jogar com mais jogadores experientes que até certo esse ponto, da Dinamarca esse não foi o momento Ramon do que Corinthians... trouxe. Bom, não sei, aí já... Será que foi o Ramon que quis desconheço. o jogador? Bom, enfim, depois a gente descobre. Felipe Leite quer dizer que tem bastidores, é isso, do Corinthians, de jogo? O que foi? Tem bastidores, Mi, tem bastidores. Todo mundo ama um conteúdo de bastidores, né? Um jeito que os clubes, durante a pandemia, se intensificou bastante, um jeito do clube aproximar o torcedor dos atletas, da comissão técnica, enfim. O Corinthians soltou um material de bastidores depois da vitória contra o Bahia no domingo por 1-0. E aí a gente separou 2 trechinhos muito legais. O primeiro, do técnico Ramon Dias, motivando a equipe, falando grosso, falando alto, e Ángel Romero, o paraguaio que já adquiriu status de ídolo há um bom tempo no Corinthians, chamou a liderança para si, juntou o elenco e mandou um papo reto. Vamos acompanhar. Tenés que preparar un equipo grande, tenemos que ganar. Esa mentalidad, ese agresivo, no es fácil venir a ganar acá. No es fácil, pocos equipos van a ganar acá. Y ustedes lo consiguieron. Felicitaciones a todos, muy bien, contento, me gusta verlo bien. Como o professor falou, ele vai precisar de todo mundo. Todo mundo. Cara, eu estou há 7 anos aqui, já fui titular, reserva, não relacionado, mas sempre tem que colocar o primeiro o Corinthians. O mais importante é o Corinthians, independentemente de qualquer coisa, quem faz gol, quem não, aqui quem é mais importante, a gente tem que tirar o Corinthians da situação. Do momento. E a gente vai tirar, cara. A gente vai tirar. A gente tem elenco para brigar lá em cima. A gente vai passo a passo. A gente não ganhou ainda nada. Humildade ainda. E a gente vai sair dessa situação. Então tá aí, Mi. Devolvo para vocês aí do estúdio. Uma ótima noite a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Fê. Obrigada. Fala, o que você achou, Paulo? Não, é uma fala do Romero mostrando para o torcedor que a situação ainda não está tranquila, não está resolvida. Claro que não. Né? Então, o próprio Romero falou, nós vamos tirar o time dessa situação. Até porque os próprios jogadores colocaram o time nessa situação. Então, agora precisa tirar. É lógico que a conscientização e você ter um treinador conscientizando esses atletas da situação do clube, é muito bom isso. Eu dizia que antes da chegada do Ramon, eu dizia que tinha encerrado o ciclo do Tonhão, ele tinha chegado no limite, não conseguia tirar mais nada desse time, ele mantinha aquele esquema dele 4-3-3, não saía daquilo, não é? E estava claro e evidente que o Corinthians não podia fazer trocação com os chamados gigantes que estão bem estruturados hoje no futebol brasileiro, sem identificação de camisa, eu falo isso, mas o Corinthians passava por um processo de dificuldade, e aí chegou o Ramon, olhou jogo a jogo, tem peças importantes, boas peças ali, e deu uma ajeitada dentro do time. Foi jogar contra o Bahia está fazendo um campeonato muito bom, um campeonato dos times da parte alta. Encarou o Bahia numa Fonte Nova, com mais de 50 mil torcedores, trouxe uma vitória, foi um Corinthians que competiu, um Corinthians que marcou, que soube sofrer, né? É isso que precisava.
Resultado da enquete: qual a maior rivalidade interestadual dos últimos anos? A maioria respondeu que a rivalidade aí, a maior é a do Palmeiras contra o Flamengo, concordando com a gente aqui, 57% dos votos. Acabou, turminha! Muito obrigada, Paulo Sérgio, muito obrigada, Osmar Garrafa. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijo, até amanhã.